Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Fortuna Arcana no YouTube. Se já não conhece, curte aqui, já ativa o sininho, assim vai indo, né? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de alguns erros que a gente comete, que eu cometi muito, no início do nosso estudo, da nossa prática com tarô, e entender por que eles são erros e algumas maneiras de evitar. A primeira coisa é não anotar os jogos. Isso é extremamente importante. Aí vamos entender o seguinte: anotar os jogos é uma coisa que, quando a gente fala sobre isso dentro do tarô, parece ser mais trabalhoso do que realmente é. Porque pensa o seguinte: eu anoto todos os meus jogos, mas a minha leitura profissional, ela dura 1 hora de duração. Eu começo a minha leitura sempre com um jogo geral, geralmente um tabuleiro, que usa os 22 arcanos maiores do tarô, e aí vai para a pergunta, né? A pergunta X, eu posso usar uma leitura linear, geralmente linear, posso usar uma cruz celta, posso usar um peladão, um templo de Afrodite, enfim. Não é que eu estou anotando a cada vez que alguém me faz uma pergunta, eu anoto ali, e eu não vou ficar anotando as cartas mais a interpretação toda hora. Mas é importante que a gente faça pelo menos os pontos mais importantes do nosso jogo, que eles estejam anotados. No sentido de, especialmente no início, que a gente tem muita dúvida, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu costumo anotar o tabuleiro, que é o jogo geral que eu faço, é a primeira coisa que eu anoto. E aí, se tem alguma pergunta específica, se tem alguma coisa que me chama a atenção, às vezes por uma curiosidade minha também, não necessariamente por uma questão técnica, eu vou lá, anoto e anoto umas palavras-chave que eu botei de resultado, né? Ah, eu disse que tem 3 cartas, fiquei 20 minutos falando sobre esse jogo, mas esses 20 minutos são vai viajar e vai se casar andando a cavalo num sítio. Ah, casamento, cavalo, sítio. Ponto, acabou. Sabe, viagem. Então, não precisa exagerar, né? Não precisa ficar anotando tudo. Mas é importante que a gente tenha um basiquinho do nosso jogo para a gente entender também. Ó, quando eu joguei para aquela pessoa, a gente falou sobre aquilo, eu lembro de ter dito isso. É também uma coisa para nossa memória, né? Uma âncora para nossa memória. Então é importante que a gente esteja em sintonia com esse jogo. Além do mais, é muito importante na hora do feedback, para que a gente olhe para o jogo, para a nossa leitura, e pense, eu li daquela maneira. E aí existem 2 perguntas que a gente tem que se fazer. Uma, na realidade, muito importantes na hora da nossa leitura, no pós-leitura, que é: por que eu acertei aquela previsão? Ou por que eu errei aquela previsão? É importante que a gente se pergunte isso. A gente não pode simplesmente ir de sopetão. A gente tem que ter uma leitura extremamente consciente, extremamente atenta. A minha amiga Débora, do Rota 78, ela vem e fala sempre que o tarô é um jogo de atenção. Tarô é um jogo de atenção. A Débora está certíssima. Outra coisa que é muito comum, especialmente nos iniciantes, eu já cometi muito esse erro, e eu vejo meus alunos ali nas 4 primeiras semanas de curso fazendo isso muito, onde eu mais puxo a orelha. É ler o resultado dos jogos antes de ler o jogo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou responder uma pergunta com Peladã, que é uma tiragem que usa 5 cartas, a última carta do jogo, aliás, a 4ª carta do jogo, ela é a carta que vai falar do resultado, tá? E aí eu vejo as pessoas abrindo o Peladã e olhando só para a carta do resultado. Então, quando na realidade a carta do resultado, todas as cartas de um jogo, elas são intrínsecas umas às outras. Então, o que acontece? O resultado depende da carta número 3 também, que depende da 2, da 1, e assim vai indo. Então, se eu estou falando que na última carta do resultado, meu Deus, você vai ficar rico milionário, mas na primeira casa está dizendo assim, eu não estou te vendo indo apostar na Mega. Como é que eu vou te dizer que tu vai ficar rico milionário se tu não vai apostar na Mega, se tu não vai ter o caminho para fazer isso? A gente precisa olhar para o jogo de uma maneira sempre muito cadenciada. A gente não pode olhar para um jogo inteiro
com as cartas completamente isoladas, nenhuma carta está isolada. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Uma dica que eu dou, que é o que eu fazia lá no início para evitar esse tipo de coisa, é, digamos que eu vou abrir esse peladão de 5 cartas. Eu vou virando uma carta de cada vez. Aí eu viro, leio, viro a outra, leio, aí eu leio as duas juntas. Aí eu viro mais uma terceira, leio ela, leio as 3 juntas. E assim vai indo. É super importante que a gente faça essa movimentação. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas para os meus cursos de formação em tarô, né? A gente tem 2 módulos principais no início, que vai ser o módulo 1 de arcanos maiores, o módulo 2 de arcanos menores. No módulo 1 eu vou falar sobre cada um dos arcanos maiores e uma média de 8 a 10 tiragens de jogos que vão desde a mais básica até a mais avançada. É um curso para iniciante ou para pessoas que queiram fazer uma revisão nos arcanos maiores. A grande questão é que a gente vai pegar cada um dos arcanos maiores e vamos ir para a parte histórica deles. Por que o mago é início? Por que a papisa é silêncio? Por que a imperatriz é gravidez? E assim vai indo. A gente vai pegar todo esse aspecto básico dos arcanos e vamos entender eles historicamente, além da parte teórica, a parte estrutural do tarô e a parte prática. Vocês vão ter, por exemplo, basicamente 6 aulas somente de prática, fora as questões de prática que a gente vai ter em aula também durante a parte teórica. Então a gente vai ter estágio de leitura, a gente tem clientes reais nos cursos, tem monitor pedagógico, tem teminha de casa, assim vai indo. E no meu curso de arcanos menores, eu tenho 3 bases principais, que é a carta testemunha, a leitura linear e o método europeu, que é a leitura em pares. A gente vai pegar esses 3 aspectos e a gente vai juntar eles junto com o estudo das 56 cartas dos arcanos maiores. Ah, e tem um outro pilar que não posso deixar de falar, que é a diferença da escola inglesa e a escola francesa. Existem escolas do tarô, a gente tem aqui um vídeo no YouTube falando sobre isso. Entender essa diferença é importante. E aí, nesse curso de arcanos menores, eu vou explicar, o 2 de espadas para francês é uma coisa, para inglês é uma coisa, por que isso? E a gente vai entrar nesse aspecto aí de cada uma das escolas. Toda aula também com teoria e prática, a gente não foge da prática nos meus cursos. Lembrando que a gente ainda está no período de inscrição do primeiro lote, que tem um desconto bem bom. Esse primeiro lote com desconto, ele vai até semana que vem, se não me engano, até o dia 23. Então corre que ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições vão até o comecinho de março, que é quando iniciam as aulas, tá bom? Precisando, só falar comigo. As inscrições são pelo link da bio ou então pelo meu e-mail cursos.fortunaarcana@gmail.com. E, eu tô olhando aqui, eu anotei um monte de coisa, tá, gente? Uma outra coisa que eu diria que são 2, na realidade, que eu acho que são importantes. A primeira é não ouvir direito à pergunta. Quando alguém faz uma pergunta pra gente, ok, às vezes a pessoa não sabe fazer a pergunta e isso acaba dificultando o nosso trabalho. Com o tempo de prática, a gente aprende a ouvir a pergunta dentro da pergunta. A gente aprende a ajudar a pessoa que está ali diante da gente a fazer perguntas melhores. Isso é super comum, tá? Mas é importante que a gente entenda o seguinte, que se o fulano perguntou se ele deve comprar o carro vermelho, ele não perguntou se ele deve comprar o carro azul. Então a gente não tem que ler sobre o carro azul. A não ser que a gente peça autorização e que a gente entenda por que a gente está vendo o bendito carro azul e não o carro vermelho. Porque eu vejo isso muito comumente. Pessoas que vão responder uma pergunta e respondem além, que passam do limite da pergunta. E quando eu passo do limite da pergunta, eu estou fazendo alguma coisa que não necessariamente me pediram para fazer, e aí eu posso ofender alguém, eu posso ultrapassar algum limite ético. Tem essa questão aí. E o erro final, digamos assim, um que eu vejo muito, e que é onde eu mais puxo a orelha dos meus alunos no meu curso, vai ser o quê? Vai ser não saber distinguir entre previsão, conselho, advertência, bloqueio. É muito importante que a gente preste atenção nesse tipo de coisa no nosso jogo. Se determinada casa do método que eu estou utilizando deve ser lida como previsão, eu não vou ler como um conselho.
que conselho não é uma previsão. Previsão é o que vai acontecer, né? É uma previsão. Conselho é como agir, é dar um conselho. E advertência é como não agir, é o que evitar. Então eu vejo muito assim, saiu, sei lá, previsão sobre o meu trabalho, saiu a torre. Desapegue, eu já vi as pessoas falando assim, desapega. Não, a gente tem que dizer que a torre vai cair, que a situação vai acontecer. Como lidar com essa torre é uma questão que a gente vai falar em outro jogo, em outras cartas. A gente não pode extrapolar aquela carta. A gente tem que ser fiel ao método, especialmente no início. Quando a gente já tem um pouquinho mais de prática, aí sim, a gente também não vai se prender tanto a esses métodos rígidos, né? Tipo um pela dama, cruz celta, e a gente começa a ter um pouquinho mais de liberdade da nossa leitura, porque a gente conhece bem as cartas. Mas no início é muito importante que a gente preste bem atenção na maneira como a gente está lendo cada uma dessas coisas, tá? E é isso aí. Agradeço. Se tem mais alguma dica, algum comentário sobre algum erro que tu acha que tu cometeu lá no início da tua carreira, dos teus estudos, comenta aqui para mim, vamos falar aqui nos comentários. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece, ajuda o engajamento aqui. E é isso aí. Beijo!